Fala, aprovados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mapa da Posse. Eu sou a professora Mônica Oliveira e hoje temos uma missão super importante: desbravar a Lei 869 de 1952, o famoso Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais. Preparem o café, pegue o caderno, porque vamos passar a limpo as 150 questões que mais caem em concurso sobre essa lei. O objetivo aqui é um só: fazer você gabaritar essa parte da prova. Então já senta o dedo no like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada, porque o conteúdo aqui é ouro puro para a sua aprovação. Preparados? Então vem comigo. Questão 1. A vantagem, a ajuda de custo, será devida ao funcionário público de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais, quando: letra A, transferido a pedido; B, designado para serviço ou estudo fora do Estado; C, afastar-se da sede em virtude de exercício de mandato eletivo; D, posto à disposição do governo municipal de cidades do estado de Minas Gerais. Nós já vamos começar com o título 7, que trata dos direitos, vantagens e concessões. Essa questão aborda uma das vantagens a que o funcionário público tem direito. É o artigo 118 que lista para nós essas vantagens. Então nós temos ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, cotas partes e percentagens previstas em lei e, por último, os adicionais também previstos em lei. E o artigo 132 completa a informação. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para função gratificada, passar a ter exercício em nova sede, ou quando designado para serviço ou estudo fora do Estado. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Questão 2. Conforme a Lei Estadual nº 869 de 1952, são formas de provimento de cargo público, exceto: letra A, nomeação; B, promoção; C, readaptação; D, exoneração. Essa aqui é para não confundir alhos com bugalhos. O artigo 12 lista as formas de provimento. Nós temos nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. A exoneração, meus caros, é uma forma de vacância, ou seja, o cargo fica vago. É o oposto de prover. Sendo assim, o nosso gabarito, de acordo com a nossa lista, é a letra D, exoneração. Questão 3. Quem é considerado funcionário público para os efeitos da Lei 869 de 52? Olha só que pergunta fundamental, gente. Parece óbvia, mas o detalhe faz a diferença na prova. Funcionário público para os efeitos dessa lei é a pessoa legalmente investida em cargo público. Grave bem essas duas expressões: legalmente investida e cargo público. Não é qualquer um que trabalha para o Estado. Tem que ter essa formalidade toda. Isso está lá no artigo 2, bem no comecinho da lei. Legalmente investida significa que a pessoa passou por todo o processo previsto em lei para ocupar aquele cargo. Geralmente, concurso público, nomeação, posse e exercício. Não é um contrato temporário, nem um cargo comissionado apenas.
embora o comissionário também seja funcionário para certos efeitos. O foco aqui é o ingresso regular. E cargo público é aquela unidade criada por lei, com atribuições específicas, denominação própria e pagamento pelos cofres públicos. Então, o tio da cantina terceirizado não é funcionário público nos termos dessa lei, beleza? O foco é o servidor estatutário, aquele que tem o crachá de funcionário público do Estado de Minas Gerais. Questão 4. O que é cargo público de acordo com o Estatuto? Boa! Essa complementa a questão anterior. Cargo público, meu povo, é aquele conjunto de atribuições e responsabilidades que são designadas a um funcionário. Pensa assim, é uma caixinha dentro da estrutura do Estado, criada por lei, que tem um nome específico como analista judiciário, técnico administrativo. E, claro, é remunerada pelos cofres públicos. O artigo 3º define isso direitinho. É crucial entender que o cargo não é da pessoa, é do Estado. Ele existe independentemente de quem o ocupa. E só pode ser criado por lei, viu? Nada de criar cargo de boca. A lei também vai dizer se é de provimento efetivo, ou seja, se a pessoa é concursado, ou em comissão, de livre nomeação e exoneração. Essa distinção é muito importante e cai bastante. Questão 5. O prazo para o funcionário nomeado tomar posse, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é de letra A, 15 dias, prorrogável por igual período. B, 30 dias improrrogáveis. C, 30 dias, podendo ser prorrogado a critério da administração. E a letra D, 60 dias improrrogáveis. Olha o prazo aí, gente. O artigo 66 estabelece que a posse deve ocorrer dentro de 30 dias contados da publicação do ato de provimento no órgão oficial. E o parágrafo 1º complementa que esse prazo pode ser prorrogado por mais 30, mediante a solicitação escrita e fundamentada do interessado e o despacho da autoridade competente para dar posse. Então, são 30 dias prorrogáveis por mais 30 a requerimento e a juízo da autoridade. Memorizem isso. Nosso gabarito, letra C. Questão 6. De acordo com o artigo 120 da Lei 869 de 1952, a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei é denominado A. Honorário, B. Gratificação, C. Vencimento, D. Remuneração. Olha só, se tem dois termos que confundem muita gente, é quando se fala em vencimentos e remuneração. O artigo 120 define vencimento como sendo a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Já o artigo 121 define remuneração como sendo a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão de vencimento, mas as cotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Questão 7. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, não resulta na vacância do cargo público a letra A, licença, letra B, exoneração, letra C, transferência, letra D, aposentadoria e, por último, promoção. Eu quero que você fique bem atento a esse tipo de questão, então já vá grifando a palavra não para que você não se confunda.
Essa questão aborda a vacância, que, como o próprio nome diz, é quando o cargo se torna vago. A questão não está pedindo os tipos de vacância, e sim aquele que não é. O artigo 103 diz que a vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada, e, por último, falecimento. Por eliminação da nossa lista, o nosso gabarito é a letra A. Questão 8. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, o início do exercício do cargo público após a posse deverá ocorrer no prazo máximo de: letra A, 15 dias, letra B, 30 dias, letra C, 45 dias, letra D, 60 dias. Mais um prazo crucial. Depois de tomar posse, o servidor tem que começar a trabalhar. O artigo 70 diz que o exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da data da posse. E o que acontece se ele não entrar em exercício? Ele será exonerado. Simples assim. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Atenção a esses prazos de posse e exercício. Eles são muito cobrados. Questão 9. A nomeação pode ser feita para quais tipos de cargo? Excelente pergunta, hein? A resposta está lá no artigo 14. A nomeação, segundo o Estatuto, pode ocorrer de 3 formas. Em caráter efetivo, que é quando a gente fala de cargo de carreira, aquele que exige o suado concurso público. Segundo, em comissão, que são os famosos cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, geralmente para funções de chefia, direção e assessoramento. E por último, substituição, que é quando um servidor está ausente ou impedido de assumir suas funções e é substituído por outro. Questão 10. Com relação ao direito de petição, previsto na Lei Estadual nº 869 de 1952 e suas alterações posteriores, é incorreto afirmar que: letra A. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e será encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Letra B. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Letra C. Os pedidos de reconsideração e os recursos têm efeito suspensivo. Letra D. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados para as ações próprias cabíveis no judiciário quanto à espécie. A questão 10 aborda o direito de petição. Então, eu já vou alertando. Grife o termo incorreto. Fiquem atentos ao comando para não perder questão. O artigo 191 garante ao funcionário o direito de requerer ou representar. Então vamos lá. O requerimento será dirigido a quem? A autoridade competente para decidi-lo e será encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Essa questão está correta. É exatamente o que diz o artigo 192. A letra B diz que o pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato
ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Essa questão também está correta. É o que diz o artigo 193. A letra C diz que os pedidos de reconsideração e os recursos têm efeito suspensivo. O artigo 195 diz que os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito suspensivo. Os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado, desde que outra solução jurídica não determine a autoridade quanto aos efeitos relativos ao passado. A letra C já é o nosso gabarito, e o erro está justamente aqui nessa parte, quando diz que os pedidos de reconsideração têm efeito suspensivo. A letra D diz que o direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados para as ações próprias, cabíveis no judiciário quanto à espécie. É exatamente o que está previsto no artigo 196. Portanto, nosso gabarito é a letra C. Questão 11. A Lei Estadual número 869, de 1952, estabelece regras sobre o regime disciplinar dos servidores estaduais. Conforme previsto na norma, ao servidor é: letra A, permitido fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição e promover manifestações de apreço. Letra B, vedado retirar, em qualquer hipótese, documento ou objeto da repartição, ainda que autorizado por agente competente. Letra C, permitido zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado, devendo exercer com desídia as suas atribuições legais. E a letra D diz que é vedado contar à pessoa estranha à repartição o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados, salvo nos casos previstos em lei. A letra A diz que é permitido fazer circular ou subscrever lista de donativos. E é justamente a palavra permitido que torna a questão errada. De acordo com o artigo 217, inciso 3, não é permitido, é proibido promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Troque aí a palavra permitido por proibido. Letra B. A letra B diz que é vedado retirar, em qualquer hipótese, documento ou objeto da repartição, ainda que autorizado por agente competente. A nossa resposta vai estar lá no artigo 217, inciso 2º. E onde que está o erro da questão? O erro está aqui, quando diz que é vedado retirar, ainda que autorizado por agente competente. Segundo o artigo 217, você só é proibido de retirar documento ou objeto da repartição sem prévia autorização competente. Então, já substitua aí essa parte, ainda que autorizado, por sem prévia autorização competente. Letra C. A letra C diz que é permitido zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Até aqui, a questão estaria correta,
Mas, segundo o artigo 216, inciso 9, não existe essa partezinha aqui. E é justamente isso que torna a questão errada. Fique atento. A letra D diz que é vedado contar à pessoa estranha à repartição o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados, salvo nos casos previstos em lei. E é justamente o que está escrito lá no artigo 217, inciso 10. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Questão 12. Quais são os requisitos básicos para a investidura em cargo público, segundo o Estatuto dos Servidores de Minas Gerais? Anota aí que essa é a lista de supermercado do concurseiro. Para entrar no serviço público mineiro, você precisa ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei, estar em gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados, para os quais não haja essa exigência, e, por último, ter atendido às condições especiais, inclusive quanto à idade, prescrita no respectivo edital de concurso. O artigo 13 lista esses requisitos, e aqui vale uma observação importantíssima. Eles são cumulativos, ou seja, você tem que preencher todos esses requisitos. É claro que a lei específica do cargo pode trazer outros, como nível de escolaridade, habilitação profissional, mas esses do artigo 13 são aquele basicão, que vale para todo mundo que quer ser funcionário público estadual em Minas Gerais. Não dá para vacilar com isso, hein? Questão 13. O que é posse? Qual o prazo para o funcionário tomar posse? Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. A posse, minha gente, é o ato que te transforma oficialmente em funcionário público. É quando você assina aquele termo dizendo: sim, eu aceito esse cargo e suas responsabilidades. É um momento super importante. É o prazo para tomar posse depois que seu nome sai no Diário Oficial como nomeado. E é de 30 dias, contadinhos a partir da publicação do ato de nomeação. Isso está lá no artigo 61. Pensa na posse como casamento com o cargo público. É ali que você formaliza o vínculo. E atenção ao prazo de 30 dias. Ele pode ser prorrogado por mais 30 dias uma única vez, se você pedir e a autoridade competente concordar. Mas não dá para marcar bobeira, porque se perder o prazo, a nomeação pode ser tornada sem efeito. Já pensou? Remar tanto para morrer na praia? Questão 14. Sobre as normas relativas à posse, previstas na Lei 869 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Haverá posse nos casos de promoção, remoção, designação para o desempenho da função não gratificada e reintegração. Letra B. O funcionário prestará no ato da posse o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo ou da função. Letra C. A posse deverá se verificar no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do decreto no órgão oficial. Letra D.
Se a posse não se der no prazo inicial e no da prorrogação, será tornada sem efeito por decreto a nomeação. Letra E. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Vamos começar pela letra E. A letra E diz que posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Essa questão está correta. É exatamente o que diz o artigo 61. Letra D. A letra D diz que se a posse não se der dentro do prazo inicial e no da prorrogação, será tornada sem efeito por decreto a nomeação. Essa questão também está correta. Ela está prevista lá no artigo 66, parágrafo 2º. Letra C. A letra C diz que a posse deverá se verificar no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do decreto no órgão oficial. Essa questão também está correta. É o que está previsto lá no artigo 66. Letra B. A letra B diz que o funcionário prestará, no ato da posse, o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo ou da função. A nossa resposta está lá no artigo 63, parágrafo único, e essa questão está correta. Por último, a letra A em nosso gabarito diz que haverá posse nos casos de promoção, remoção, designação para o desempenho de função não gratificada e reintegração. O erro da questão está em afirmar que haverá posse, quando na verdade é o contrário. Essas são justamente as situações que, segundo o artigo 61, parágrafo único, não poderá ocorrer a posse. Então já anota aí. Gabarito, letra A. Questão 15. Qual o prazo para entrar em exercício após a posse? Refrescando sua memória. Beleza, tomei posse e agora? Qual o prazo para eu efetivamente começar a trabalhar, ou seja, entrar em exercício? O prazo para entrar em exercício, ou seja, para começar a despachar, a atender o público, a fazer o trabalho de verdade, também é de 30 dias, contados da data da posse. Isso está previsto lá no artigo 70 e é a mesma lógica da posse. Esse prazo de 30 dias para o exercício também pode ser prorrogado por mais 30, se houver um motivo justo e a chefia concordar. Na posse, se o funcionário não entrar em exercício no prazo, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Se já é empossado e não entrar em exercício, ele é exonerado de ofício, ou seja, a administração te tira do cargo. Perder essa chance depois de tanta luta não dá, né, pessoal? Questão 16. De acordo com o que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em emprego público. Letra B. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Letra C. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Letra D. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. A questão pede a incorreta, então já circula essa palavra. Vamos começar pela letra D. A letra D diz que quadro
é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Isso está previsto lá no artigo 8º. Então, a nossa questão está correta. A letra C diz que carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. E isso está previsto lá no artigo 6. Portanto, a nossa questão C também está correta. A letra B diz que classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Isso está previsto lá no artigo 5º, o que torna também a letra B correta. Bom, só sobrou a letra A, então vamos ver onde está o erro da questão A. A questão A diz que funcionário público é a pessoa legalmente investida em emprego público. E o erro está justamente aqui na palavra emprego. Não é emprego. Segundo o artigo 2º, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Questão 17. O funcionário público estável que tiver seu cargo extinto ou declarada a sua desnecessidade ficará em disponibilidade remunerada. O seu retorno à atividade se dará por meio do instituto denominado letra A, reintegração, letra B, recondução, letra C, readaptação, letra D, aproveitamento. Essa é a sequência lógica. Cargo extinto resulta em disponibilidade, que resulta em aproveitamento. Opa! Já temos a nossa resposta. Mas vamos relembrar um pouquinho. Segundo o artigo 50, a reintegração decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária transitada em julgado. É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Mas vale lembrar que ele não consta na nossa listinha lá do artigo 50. Readaptação. Segundo o artigo 81, a readaptação ocorre de duas formas. A primeira, nos casos de perda da capacidade funcional, decorrente da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário que não justifiquem a aposentadoria. Segundo, nos casos de desajustamento funcional no exercício das atribuições do cargo isolado de que for titular o funcionário ou da carreira a que pertencer. Por último, o nosso gabarito consta lá no artigo 57. E esse artigo estabelece que o aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Ele será aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com o que ocupava. É fundamental não confundir com reintegração, que é o retorno do demitido ilegalmente. Confirmando o nosso gabarito, letra D. Questão 18. Ronaldo, servidor público civil do Estado de Minas Gerais, no exercício da função, recusou submeter-se à inspeção médica quando necessária. Instaurado o regular processo administrativo disciplinar, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, Ronaldo está sujeito à sanção disciplinar de: letra A, repreensão, B, multa, C, suspensão, D,
demissão ordinária. E. Demissão a bem do serviço público. A questão aborda sanção disciplinar. Ronaldo, funcionário público, depois de estudar horrores para se tornar servidor, acordou um belo dia de pá virada. Bateu o pé, recusou submeter-se à inspeção médica necessária. Não quero, não vou. Ficou por isso mesmo? Claro que não. Foi instaurado o PAD, o processo administrativo disciplinar, para averiguar a conduta de Ronaldo. E aí, diante da recusa de Ronaldo, ele está sujeito a qual tipo de sanção disciplinar? As penas disciplinares estão lá no artigo 244. Nós temos repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e, por último, demissão a bem do serviço público. E a pena para a conduta do Ronaldo, nós vamos encontrar lá no artigo 246, que diz que a pena de suspensão será aplicada nos seguintes casos. Anota aí: falta grave, recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessário, desrespeito às proibições consignadas no Estatuto, reincidência em falta já punida com repreensão, recebimento doloso e indevido de vencimento ou remuneração ou vantagens, requisição irregular de transporte e concessão de laudo médico gracioso. O nosso gabarito é a letra C, suspensão, mas eu quero que você anote mais algumas informações sobre isso. Anota aí. O parágrafo 1º diz que a suspensão não poderá exceder de 90 dias. E o parágrafo 2º diz que o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. O nosso gabarito é a letra C. Questão 19. A reintegração, forma de provimento prevista na Lei 869 de 52, decorre de: letra A, decisão administrativa ou judicial que invalida a demissão do servidor. Letra B, pedido do servidor após cumprir suspensão. Letra C, aprovação em novo concurso público para o mesmo cargo. Letra D, fim do motivo que ensejou a aposentadoria por invalidez. A questão aborda a forma de provimento reintegração. A reintegração é o retorno do servidor que foi injustamente demitido. O artigo 50 é claro: a reintegração decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária transitada em julgado. É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. É a reparação de uma ilegalidade, garantindo ao servidor o retorno ao cargo e o pagamento do que deixou de receber. Portanto, nosso gabarito é a letra A. Questão 20. Durante o estágio probatório, quais fatores são avaliados? O estágio probatório é aquele período em que a gente pisa em ovos. É um momento de provar que você merece aquele cargo. E serão avaliados 4 fatores principais. Primeiro, idoneidade moral. Aqui será averiguado se você é uma pessoa correta, honesta. Segundo, a assiduidade. Aqui, eles estarão atentos se você não falta, se você chega no horário. Terceiro, disciplina. Aqui, você será observado se segue as regras e as ordens. E, por último, eficiência. Aqui, será avaliado se você entrega um bom trabalho, com qualidade e no prazo. Se você não passar nesse teste, sinto muito, mas é exoneração. Esses critérios estão lá no artigo 23, parágrafo 1º. É um período que não dá para relaxar.
tem que mostrar serviço, ser proativo, cumprir as normas, ser pontual. É a sua chance de provar que merece a estabilidade. Se o desempenho não for considerado satisfatório, a administração, após um processo com direito à defesa, é claro, pode exonerar o funcionário. Não é demissão, porque a demissão é punição. Exoneração no estágio é por não ter sido confirmado no cargo. Próxima questão. Questão 21. Segundo a Lei 869, de 1952, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo administrativo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, denomina-se: letra A, reversão, B, readaptação, C, transferência, D, reintegração, E, aproveitamento. Opa, já encontramos o nosso gabarito. O enunciado é a literalidade do artigo 54, que diz que reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão nada mais é do que o retorno do servidor aposentado à ativa. Ela pode ocorrer a pedido do próprio servidor ou ex officio. Anote aí, a reversão não pode ocorrer se o servidor aposentado já tiver mais de 55 anos de idade. Questão 22. A vacância do cargo público, segundo a Lei 869 de 52, ocorrerá por, exceto, letra A, exoneração, B, demissão, C, promoção, D, nomeação. Voltamos à diferença entre prover e vagar. O artigo 103 do nosso Estatuto lista as formas de vacância: exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada, e, por último, falecimento. Nomeação, como vimos, é forma de provimento, ou seja, de preencher o cargo e não de deixá-lo vago. Portanto, o nosso gabarito é a letra D, nomeação. Questão 23. João, servidor público estadual, foi aprovado em novo concurso para cargo federal inacumulável com o seu atual. Ao tomar posse no novo cargo, qual forma de vacância ocorrerá em seu cargo estadual? Letra A, exoneração a pedido. Letra B, demissão. Letra C, posse em outro cargo inacumulável. Letra D, abandono de cargo. Essa é uma situação bem específica de vacância. O artigo 103 prevê a vacância por posse em outro cargo. E os artigos 199 e 200 tratam das vedações de acumulação de cargos. Se o novo cargo é inacumulável, a posse nele automaticamente gera a vacância do cargo estadual. Não é uma demissão, que é punição, nem uma simples exoneração a pedido, mas uma consequência direta da posse no novo cargo. Portanto, nosso gabarito é a letra C. Questão 24. De acordo com a Lei 869 de 52, a exoneração de cargo efetivo dá-se-á: letra A, apenas a pedido do funcionário. Letra B, apenas de ofício, em cargo de abandono de cargo. Letra C, a pedido do funcionário ou de ofício. Letra D, apenas de ofício, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A exoneração é uma forma de vacância que pode partir tanto do servidor quanto da administração. O artigo 106 detalha isso. Lá diz que a exoneração
ocorre a pedido do funcionário, a critério do governo, quando o funcionário não satisfazer as condições de estágio probatório, quando o funcionário interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo não satisfazer as exigências para a inscrição em concurso. Automaticamente, após a homologação do resultado do concurso para provimento do cargo ocupado interinamente pelo funcionário. Anote aí. As hipóteses de ofício incluem quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o funcionário não entra em exercício no prazo. Abandono de cargo leva à demissão, que é uma penalidade. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Questão 25. Se o funcionário nomeado não tomar posse dentro do prazo legal, o ato de provimento, letra A, será automaticamente prorrogado. B, será tornado sem efeito. C, resultará em exoneração do funcionário. Letra D, será suspenso até manifestação do interessado. Aqui é importante não confundir com a consequência de não entrar em exercício. Se o nomeado não toma posse no prazo, que é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, o artigo 66, parágrafo 2º, estabelece que o ato de provimento será tornado sem efeito. Gente, ele sequer se tornou funcionário, então não tem como ele ser exonerado. A nomeação simplesmente perde o efeito, portanto, nosso gabarito é a letra B. Para mandar bem na prova sobre esse tema, anota essas dicas. Leiam o texto seco do Estatuto dos Servidores várias vezes. Façam muitas questões de concursos anteriores sobre esses temas. E, claro, assistam novamente essa aula e façam as suas próprias anotações. E aí, gostou da nossa aula? Eu espero que sim, porque ela foi preparada com muito carinho pensando em você e na sua aprovação. Em breve, postarei a segunda parte da nossa aula, com mais questões comentadas, abordando os principais artigos que mais caem em concursos sobre o Estatuto dos Servidores de Minas Gerais. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando eu postar as próximas aulas. Muito obrigada por sua companhia. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.